O presidente nacional do PP, que é o Ciro Nogueira, senador, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, trocaram críticas ontem nas redes. Numa entrevista para o jornal O Globo, o senador Ciro Nogueira disse que o ex-presidente Bolsonaro já teria decidido quem será o candidato da direita à presidência em 2026 e que esse anúncio deve acontecer em janeiro. Ele mencionou os possíveis nomes, então Ciro apontou governadores Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Ratinho Júnior, que é governador do Paraná, como os mais viáveis. Ciro ainda insistiu, ele afirmou que é impossível Tarcísio não ser candidato se tiver o apoio do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, né? Ele falou assim, eu acompanhei quando o Bolsonaro o escolheu para disputar em São Paulo. Ele queria ser o candidato ao Senado em Goiás, tinha apoio do Ronaldo Caiado, mas o Bolsonaro disse, você vai para São Paulo, vai ser governador e vai ganhar a eleição. Ele obedeceu e venceu. Não tenho dúvida de que, se tiver o chamamento do Bolsonaro para a presidência, ele não vai virar as costas. Ele, se referindo ao Tarcísio, tem trabalhado para unificar a extrema-direita. Tenho falado sistematicamente com ele. Aspas do Ciro. E o Caiado reagiu, hein? No Twitter, de forma dura, acusou o senador de agir com ansiedade vergonhosa. Olha o textão, gente, é praticamente, né, uma dissertação. Ele falou que é com uma ansiedade vergonhosa do Ciro Nogueira para se colocar como vice de Tarcísio e de tentar se apresentar como porta-voz de Bolsonaro. Abre aspas. Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michele, não o Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula. Fecha aspas. Aí, postagem do Caiado. Quem quiser ler tudo tem que ir lá para o Twitter do Caiado ver. A resposta do Ciro veio horas depois, também no X. O senador ironizou o tamanho do texto publicado por Caiado e minimizou a polêmica. Abre aspas. Vi a postagem do governador Ronaldo Caiado sobre minha entrevista. Me chamou a atenção a enormidade do tamanho. Deve estar com tempo livre. Eu não, sobretudo para polêmicas vazias. Nosso adversário é Lula. Caiado pode falar qualquer coisa. Você está certo. Satisfeito? Disse aí o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira que é do Progressistas, o Caiado é do União Brasil. E aí, Reinaldo, essa briga, mais um capítulo, né, de quem vai ocupar a vaga de Jair Bolsonaro. Olha, rapaz, o Ciro Nogueira, como diz o Caiado, isso é verdade, sem dúvida nenhuma, ele terá dificuldades no Piauí para se reeleger senador. Então, ele é presidente do Progressistas, fez a federação com a União Brasil, com Antônio Rueda, fez ali a maior federação, tá? E ele é, sem dúvida, uma pessoa muito articulada no meio político, com contatos em várias áreas, né? Na imprensa, então, a quantidade de entrevistas que ele dá é uma coisa fabulosa, né? E sempre com previsões muito certeiras. Eu lembro quando era chefe da Casa Civil, você se lembra também, certamente, ele ficava anunciando a virada, né? A cada entrevista que ele dava, ele dizia, o Bolsonaro vira semana que vem, hein? Vira semana que vem. Tic-tac, não tinha um reloginho? Tic-tac, tic-tac, tá virando, tá virando. Bom, Bolsonaro se aproximou muito, sem dúvida, especialmente com as medidas ilegais, né, que tomou na área de combustíveis, etc. Mas não venceu, né? Já foi lulista, já achou Bolsonaro fascista, mudou, né? E agora diz, não, adoro o presidente Lula, disse nessa entrevista, adoro o presidente Lula, mas não há a menor chance, não vai apoiar, porque o Lula é velho, porque não sei o quê. E aí é curioso, porque tanto o Ciro como o Caiado, né? Bom, antes, só para... Então aí você vê, o Ciro dá uma entrevista e, de fato, ele faz de conta não é que existem só dois candidatos, ele faz de conta que existe só um. Que o Ratinho Júnior, que ele usa, se você olhar a entrevista no detalhe, ler, é só uma concessão que ele faz, assim, é o Tarcísio, se não der, pode ser o Ratinho Júnior. Mas o Ratinho entra como mero elemento diversionista. Ele não acredita, realmente. Para ele, o candidato é o Tarcísio e esse candidato está escolhido. É o que o Bolsonaro vai fazer. Porque, de fato,
Diego, presta atenção aqui, vamos ver se eu consigo ser claro para quem nos acompanha. Tá. Se eu fosse do Centrão e pensasse assim, eu sou uma expressão do Centrão como é o Ciro. O que nós queremos? Queremos vencer o Lula. O que há de melhor na praça para vencer o Lula? Segundo essa ótica conservadora, Centrão, Tarcísio tem um grande Estado na mão, é o queridinho dos mercados, do mercado financeiro, não há dúvida, ele não é só um aliado, ele é um instrumento dessa gente. Hum? Tem o apoio de uma parte do empresariado, tem o apoio de uma parte da mídia, tem, é inegável. As coisas, quando elas dão uma desacelerada quando se trata de Tarcísio, mesmo as notícias ruins. Pegue-se a privatização da Sabesp, que não qualquer outro que tivesse feito o que ele fez com a Sabesp ia levar pancada direto e, no entanto, disseram, tá bom, vai, não foi tão bom assim, mas é melhor assim do que estar na mão do Estado. Foi assim. Mesmo tendo vendido a Sabesp a um preço inferior ao que valia em bolsa. Tendo vínculos evidentes entre a empresa que privatizou ou que tem que ficou dominando a concessão e a Sabesp, antiga. Então ele é o predileto. Ele é o predileto. Inventou-se para ele a pecha de, como é que é? Bolsonarista moderado, que é uma piada autoevidente. Mas o Tarcísio não é mais moderado? Eu não acho. Eu acho ele mais esperto, mais articulado. Moderado que o Bolsonaro em quê? Na segurança pública? Nos ataques que faz ao Supremo? Nos ataques que faz às instituições? Na forma como se entregou gostosamente ao bolsonarismo? Onde está a moderação? Mas, vamos pensar na cabeça do Ciro, essa imagem existe, vamos usá-la. Mais fácil atrair alguns setores não radicalizados com Tarcísio. E aí ele, Ciro, diz, então eu vou nessa. E sim, ele quer ser vice. Então porque a situação dele é difícil. Só que ocorre que há outros postulantes, o Caiado é um deles, que já disse que a candidatura dele não depende necessariamente do endosso do Bolsonaro, que ele respeitará, mas ele também não disse, o Bolsonaro não me escolheu, eu tô fora. Aliás, ele disse que não estaria, já disse no passado. Não sei. Sum. 2. Não é o que quer exatamente a família Bolsonaro. Daqui a pouco nós vamos ver de novo. O Carlos dando porrada. É no Ciro a porrada. É no Ciro. O Ciro não apanhou só do Caiado. Ele apanhou do Carlos. Ele apanha do Eduardo também. É meu amigo, uma ova. Porque esses têm outra estratégia. Dessa estratégia deles em particular, eu falo daqui a pouco. Porque o Eduardo nunca foi tão explícito no que ele quer, como ele foi hoje de novo. Agora, o que é constrangedor, meu querido Diego, o que é, mas asqueroso, nauseabundo, a palavra é boa, né? Que é nauseabundo nessa coisa. E eu expus hoje um critério na minha coluna que eu não chamo essa gente, direita, 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 como muitos coleguinhas fazem, respeito o ponto de vista, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu chamo essa gente de extrema direita, não de direita. Eu vou expor meu critério. E topo debater meu critério. Não com extremista de direita. O que é que...
A direita, na minha concepção, a direita é democrática. A direita disputa a eleição segundo as regras do jogo. Se perder, vai para casa chorar um dia e começa a se reorganizar no outro para ganhar a eleição, defendendo as instituições. Ou a mudança das instituições segundo as regras institucionais. Hum? Poucas pessoas se dão conta do que quer dizer a palavra conservador. O conservador, ele conserva instituições, não iniquidades. Se, com a devida vênia, ou sem nenhuma, Caiado depende de Bolsonaro para ser candidato, se, Tarcísio depende de Bolsonaro para ser candidato, Zema depende de Bolsonaro para ser candidato, Michele, então nem se diga. Atenção, quem depende de um cara condenado por tentativa de golpe e por liderar a organização criminosa para ser candidato, esse cara não pode ser chamado apenas de um direitista. Ele é um extremista de direita. Como é que você pode ser um direitista democrático dependendo do aval de um golpista, chefe de organização criminosa para ser candidato? Hein? Isso é ser direita? Não. Um direitista, entendo, é um liberal, é um sujeito que tem algumas teses sobre economia, é mesmo sobre política, que passe por lugares diferentes da esquerda democrática. Hã? Agora, se você depende de um golpista condenado por organização criminosa para ser candidato, quem é você? Quem é você? Identifique-se. Você imagine um candidato de esquerda no Brasil que fosse viável e dependesse de um sujeito que promove luta armada, que tenta tomar o poder à força. Como ele seria tratado nos nossos editoriais, hein? É uma pergunta. Como um moderado? Como ele seria tratado pelo nosso colunismo? Como um moderado? Não, eu não estou falando de alguém que defenda a mobilização popular, que defenda a organização. Não. Estou falando de alguém que defenda luta armada, porrada, pauleira, vamos pro pau mesmo. E aí tem um candidato moderado que precisa do aval dessa pessoa? Alguém quer, por favor, responder essa questão? Eu fico com muita vergonha quando vejo que mesmo Caiado, aqui, olha, Ciro, que tal, mas ele também está fazendo mesuras a um golpista, chefe de organização criminosa. Ele, Ciro, Tarcísio. Vamos ser claros, uma outra coluna que eu escrevi, não há oposição no Brasil. Cadê a oposição? Ela quer o quê? Quando ela votou unanimemente no negócio do imposto de renda, é porque a rua se mobilizou. Ficou com medo. Que eles não queriam aprovar o imposto dos mais ricos. E o próprio Ciro Nogueira já havia dito numa palestra no mercado financeiro no dia 31 de março que eles iam barrar tudo. E aí então vem esse tiroteio entre eles. Por quê?
os Eduardos e os Carlos da vida têm uma outra leitura desse troço.